Olá! Dando continuidade ao nosso estudo sobre fotometria, hoje nós vamos falar sobre a velocidade do obturador. O obturador é uma peça que fica entre o espelho da câmera e o sensor. Se nós abrirmos a nossa câmera, tirando a objetiva da baioneta, nós vamos verificar que no seu interior há um espelho. Esse espelho é responsável pela reflexão da luz incidente para que ela, no lugar de incidir no sensor, ela possa ser refletida para a ocular. Assim, o fotógrafo, olhando por esse orifício, tem uma ideia da imagem que ele vai fotografar. Mas para que essa luz agora atinja o sensor e sensibilize-o, é necessário que esse espelho levante e assim ele atinja esse próprio sensor. Muito bem, para que essa luz chegue até o sensor, existe uma peça que na verdade é uma cortininha, e essa cortina ela vai fazer o movimento de levantar e abaixar. O tempo que ela vai levar para levantar e abaixar é variável, e isso vai depender da velocidade com que a peça faz essa movimentação. Então, essa velocidade é a chamada da velocidade do obturador. Ela vai variar de acordo com frações de segundo. Por exemplo, meio segundo, 1/4 de segundo, 1/8 de segundo, 1/15 de segundo e assim por diante. Existe uma recomendação para que você, utilizando uma câmera fotográfica nas mãos, e de modo que as suas imagens não fiquem tremidas, você utilize sempre a velocidade do obturador acima de 1/60 avos. Mas isso pode variar. Eu já fiz esse teste comigo mesmo e eu percebi que eu tenho uma certa dificuldade em manter a câmera extremamente firme, e eu utilizo sempre ela, quando for usar só com as mãos, com velocidades acima de 1/125. Abaixo dessas velocidades, ou seja, para mim abaixo de 1/125 e para a grande maioria dos fotógrafos para abaixo de 1/60, você deve sempre usar um tripé. Por quê? Imagine, você tem a sua câmera, né? Então a luz está incidindo num ponto exatamente que é a íris da sua lente. Se você movimentar, mesmo que pouco, a sua câmera, a luz que está incidindo, ela vai acabar fazendo um movimento no interior do seu sensor. E isso faz como se fosse um pincel que está parado e você movimenta ele estivesse borrando a imagem que você quer fazer na sua tela. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando está usando uma câmera DSLR e você quer regular a entrada de luz, e portanto você vai fazer isso usando a variação da velocidade do obturador, que mexendo nessa velocidade você vai entrar em duas condições distintas. Uma, com baixas velocidades do obturador, você vai permitir que entre bastante luz, mas ao mesmo tempo, qualquer movimentação da câmera você vai borrar as suas fotos. Segundo, com altas velocidades do obturador, você não borra suas fotos, porque o tempo que você leva para movimentar levemente sua câmera, a cortina do obturador já abriu e fechou e, enfim, isso foi tão rápido que não pôde ser percebido. Mas, por outro lado, isso vai permitir que entre uma pequena quantidade de luz na sua câmera. Portanto, as imagens tendem a ficar escuras. Então você vai ter que regular a entrada de luz por outros elementos da fotometria, que são os dois próximos tutoriais que nós vamos verificar, que é a abertura do diafragma e o ISO. Outro detalhe que a gente pode pensar é que a velocidade do obturador ela também pode ser utilizada de maneira artística, ou seja, quando você tem uma imagem que você queira congelar, por exemplo, um animal em movimento,
como essa imagem que eu estou mostrando agora de insetos que estavam voando sobre o rio, e eu queria, na verdade, pegar esses animais congelados, ou seja, mostrar toda a silhueta desses animais. Nesse momento eu utilizei uma alta velocidade de obturador, porque cada movimento do animal não seria rápido o suficiente ou não seria mais rápido que a velocidade de abertura e fechamento do meu obturador. Além disso, tem que lembrar que para fazer essa imagem eu estava em cima de um barco e o barco estava se movimentando. Então o próprio molejo do barco já fazia minha câmera se movimentar. Então se eu não tivesse utilizado uma alta velocidade do obturador, não é nem que não ia conseguir uma imagem muito nítida ou congelada desses animais. Eu não ia conseguir imagem nenhuma. Por outro lado, às vezes você quer borrar intencionalmente a imagem. Um exemplo clássico, né, são aquelas imagens de cachoeira fazendo aquele belo efeito de véu da noiva. O que você faz? Você necessariamente vai ter que ter um tripé, você coloca essa câmera sobre ele e você deixa uma baixíssima velocidade de obturador, deixando a luz entrar por bastante tempo na sua câmera. E aí a água em movimento vai borrar toda a trajetória que ela faz. Mas os elementos que estão ao redor dela, rochas, né, toda a paisagem, ela não tem o mesmo movimento que a água. Então esses objetos, a natureza em volta, né, eles vão ficar nítidos, não vão borrar. E só a água vai dar aquele borrão, produzindo então aquele efeito muito conhecido. Então agora faça um exercício com a sua câmera fotográfica. Mantenha todos os parâmetros dela fixos. Se você quiser, uma boa dica é, coloque a câmera no modo automático. Dê um disparo com ela. Ao fazer isso, a câmera já vai programar todas as funções para que você tenha um bom equilíbrio de luz. Tá? Depois disso, você altere para o modo manual, mantendo aquelas configurações que você tinha originalmente. E aí você vai fazer o seguinte, só mudar a configuração da velocidade do seu obturador e verifique qual é o resultado na sua fotografia. Então, com velocidades menores, você vai observar que o obturador fica mais tempo aberto, portanto entra mais luz. E com velocidades maiores, você vai verificar que o obturador fica menos tempo aberto e, portanto, entra menos luz. Esse vai ser o primeiro elemento da fotometria que a gente vai começar a controlar. Tá? Depois que você tiver uma noção maior dos 3 elementos, você vai ter que fazer essas variações de 3 elementos, 3 a 3 aí, e todos eles vão interferir na quantidade de luz que entra na sua câmera. E você vai ter que ficar, então, decidindo entre esses 3 elementos quais que você vai mexer e quais que você não vai mexer. Recordando, o primeiro elemento, velocidade do obturador, vantagem de você deixá-lo mais rápido, você congela suas imagens. Desvantagem, entra pouca luz na sua câmera e, portanto, as fotos tendem a ficar cada vez mais escuras. Vantagem de você deixar o obturador muito tempo aberto. Entra muita luz na sua câmera e as fotos tendem a ficar cada vez mais claras. Desvantagem, você, com qualquer movimento da sua câmera, você borra suas fotos. Ou, se o tema que você estiver fotografando tiver um movimento, esse tema vai ficar totalmente borrado. Então, você vai fotografar um animal em movimento, você vai fotografar um corpo d'água, você vai fotografar qualquer estrutura que estiver em movimento, se você deixar uma baixa velocidade, isso vai borrar. Sua intenção é essa, você quer dar um efeito artístico? Ótimo. Sua intenção não é essa, você quer um elemento muito bem definido, você perdeu sua foto, ok? Agora aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns links de alguns fotógrafos que trabalham muito bem com esse elemento para que você também possa ter mais referências de como trabalhar com seu obturador. É isso aí, aguardo você no próximo tutorial.